Olá, eu sou a Patrícia Medeiros, sou mestranda do curso Ciências Ambientais da Unisul. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre desenvolvimento regional sustentável. Qualquer dúvida ao final a gente pode tirar conjuntamente, né? E eu vou deixar meu contato também disponível para vocês para que a gente converse. Bom, então desenvolvimento regional sustentável. Vamos dividir primeiro esses conceitos em desenvolvimento regional e depois desenvolvimento sustentável e ver os dois juntos, certo? Então, o desenvolvimento regional é que ele vem considerar as características de cada região. Foi uma necessidade realmente começar a falar em desenvolvimento regional há mais ou menos uns 60 anos no Brasil, isso devido às grandes diferenças, as características regionais, né? A gente sabe a extensão territorial do Brasil, até que eu coloquei um mapinha do Brasil, demonstrando assim as diferenças de cada região, né? Da produção. Então a gente vê que no sul, né, há mais ou menos uns 60 anos atrás, havia uma discrepância ainda maior do que existe hoje na diferença entre as regiões do sul, nordeste, norte, né, de desenvolvimento econômico. Então, começa a entrar em enfoque o desenvolvimento dessas regiões, né, tentando fazer até mesmo uma transferência de renda por parte de políticas públicas para que haja o desenvolvimento dessas regiões. A região sul, por sua vez, por mais que em comparação com outras regiões do Brasil tem uma grande diferença, a região sul, ela também entre os seus estados tem grandes diferenças regionais, né? Também é considerada, apesar de ter clima parecido, as produções são diferentes, até o sotaque das pessoas são diferentes. O desenvolvimento regional ele é considerado pelo governo, né? Tem até a Política Nacional de Desenvolvimento Regional, que se chama PNDR, observatório dessa política que contém dados fornecidos pelo governo mesmo sobre o desenvolvimento regional das populações. E o objetivo dessa política nacional é realmente reduzir as desigualdades econômicas e sociais que existem no Brasil, né, intra e interregionais, por meio da criação de oportunidades de desenvolvimento que resultem em crescimento econômico, geração de renda e melhoria da qualidade de vida da população. Santa Catarina, aí a gente afunilando ainda mais, também tem as suas próprias características regionais, né? São características que se diferem muito de uma região para outra, da região sul para a região oeste, por exemplo. Se a gente falar do litoral e a região oeste, são muito diferentes, né? Por exemplo, no oeste, a gente pode ver nesse mapinha que o que se destaca o quê? A produção de alimentos e bebidas. Se você vai observar grandes extensões de produção agrícola, né? Pecuária muito desenvolvida, tem até a questão no oeste de poluição das águas devido à grande produção suína, né, que gera muito dejeto, acaba produzindo contaminantes nos lençóis freáticos e tal. E a região sul de Santa Catarina, né, que a gente pode ver, deixa eu ver se eu tenho uma ferramenta aqui, todos sabem onde se localiza, mas eu quero dar um destaque. Deixa eu pegar uma ferramentazinha aqui, né? A região sul aqui, né? Essa região, ela tem um complexo mineral muito grande que foi muito explorado durante muitos anos, ainda é, né?
mas por esse motivo ela acabou gerando uma série de questões de problemas ambientais também nessa região. E Imaruim, que é onde a gente está destinando esse nosso curso, ele está localizado nessa região, né? Vamos passar aqui. O que a gente pode observar também aqui no norte de Santa Catarina, norte, nordeste, né? A gente vê o setor moveleiro, a região litorânea geralmente pesca e maricultura, que tem a região de Portos, Itajaí, o setor náutico. Florianópolis tem mais desenvolvimento tecnológico, né? Grande Florianópolis. Confecções de artigos e vestuários também aqui no sul. Aqui na região central, a indústria de papel e celulose é muito, né, desenvolvida. Então, tudo isso gera um desenvolvimento para os setores de Santa Catarina. O que eu queria dar destaque aqui é que essas regiões elas foram divididas não ao acaso, de acordo com as suas características mesmo econômicas, sociais e até mesmo ambientais, né? Vou passar no próximo slide aqui. E o que é o desenvolvimento sustentável, que tanto se fala, né? Em 87, o conceito de desenvolvimento sustentável mais falado e defendido em debates internacionais é o desenvolvimento, ele é definido como o desenvolvimento que ele busca satisfazer as nossas necessidades enquanto geração atual, né? As nossas necessidades de consumo dos bens materiais e tudo mais para o nosso conforto, mas que esse consumo não ultrapasse a barreira, né, não comprometa a capacidade das gerações futuras de satisfazer as próprias necessidades delas, né? Então, é um desafio muito grande que nós temos enquanto geração, porque a gente sabe que apesar desse objetivo já ter aí 30 anos, mais de 30 anos, eu, por exemplo, nasci em 87, né? Vou fazer 33 anos esse ano, a gente sabe que é um conceito simples de ser entendido, mas difícil de ser alcançado, né? O que a gente pode observar é que a maioria dos países eles estão consumindo mais do que a própria região consegue recuperar. Esse mapinha é um mapa que depois eu até posso passar o site para vocês, de um organismo que desenvolveu o conceito de pegada ecológica. Ele traz esse conceito de déficit ecológico, né? O que quer dizer isso? Uma região que consome mais do que se pode produzir, mais do que a natureza tem capacidade de regenerar, né? Então, em vermelho, a gente vê a situação mais crítica de países que têm essa capacidade muito ultrapassada, né? O ideal seria que todos estivéssemos aqui nessa região mais clarinha, esse verde bem clarinho, quase cinza. Essas regiões são regiões que não consomem tanto os recursos, né, e conseguem se regenerar. Em contrapartida, a gente tem outras regiões como a China, a Índia, países assim que tem. Eu achei muito interessante esse mapa porque ele traz assim o que o país tem e o que ele consome, o que ele emite de CO2 para a atmosfera, né? Com sua produção econômica, sua atividade financeira. Então, esse mapinha demonstra que o mundo está em alerta, né? Ele está consumindo mais do que aquilo que a Terra tem capacidade de regenerar, né? É um consumo desenfreado. E, diante desse cenário, surgem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, eles não foram criados por alguém de fora. Eles surgem da nossa necessidade, realmente,
de desenvolver esses objetivos, né? Hoje a gente tem uma situação inaceitável, por exemplo, pessoas que ainda vivem abaixo da linha da pobreza e não têm alimento, não têm acesso à água. Hoje, se você for dizer para uma criança, no século XXI, uma criança, para o meu filho, como conceber? Né? Por exemplo, quando a minha mãe dizia, filha, come, tem gente que não tem comida em casa. E eu não achava tão difícil de entender. Agora, hoje, o meu filho já acha muito difícil. E realmente, quando a gente estuda a quantidade de alimento que é desperdiçada, isso acaba ficando evidente, claro. É irracional que ainda tenhamos pessoas passando fome, né? Então, esses objetivos eles vão englobar todos os problemas que nós estamos envolvendo em relação ao desenvolvimento sustentável. Essa é a ideia. E ele é formado por países, né, que têm uma agenda em comum para atingir esses objetivos. E o que é o desenvolvimento regional sustentável, então? Ele vem atender, porque sim, eu tenho que desenvolver minha região? Tenho. Ótimo, aqui na minha região sul eu tenho bastante mineral, bastante carvão. Legal. Mas a extração desse carvão está gerando não só um retorno econômico, está gerando também muitos impactos ambientais. Então, assim, de que forma eu posso extrair esse mineral sem que ele cause tanto impacto? É isso que nós temos que pensar na hora do planejamento. Não basta só ter o desenvolvimento regional, né? Qual é a conta que esse desenvolvimento vai trazer? Em Santa Catarina, eu sou de uma cidade do interior, aqui de Santa Catarina, e sei que as regiões pequenas têm dificuldade de manter os seus jovens nessas regiões, né? Eles acabam saindo, vindo para cidades, e nas cidades acabam enfrentando situações que às vezes não são nem dignas. E como resolver esse problema, né? Então, por isso, essas diferenças regionais ou territoriais, elas precisam ser valorizadas e potencializadas. Será que o desenvolvimento aqui de Santa Catarina vai ser o mesmo empregado lá na Bahia? Ou será que o desenvolvimento do Brasil vai ser o mesmo gerado em outros países? Como, por exemplo, sempre somos comparados, mas em tal país é assim, porque a gente queria que fosse igual em tal país. Né? Será que é possível isso? Será que a Terra aguenta? Quantos planetas seriam necessários para todos terem o estilo de vida americano, por exemplo? Né? São coisas que, se nós não repensarmos, elas chegam a ser até irracionais, antiéticas, como nós estávamos elaborando um artigo outro dia. E as particularidades territoriais, então, elas passaram a ser consideradas na elaboração dessas políticas públicas, né? Deixaram de adotar tipologias simplificadas, algo que é generalizado, que serve para todas as regiões, né? E elas abriram espaço para a participação da população local, e isso é um grande destaque do desenvolvimento regional. Participação da população local, né, na elaboração e implantação das mesmas. Então, é difícil de alcançar? Mas ao mesmo tempo, a região tem um controle maior do que está acontecendo, para onde eu quero crescer. Será que eu quero trazer uma indústria aqui para a minha cidade? Será que isso é o que vai resolver o problema do desemprego aqui na minha cidade? Vai tornar a minha cidade mais sustentável? Será que é necessário? Será que só dessa forma? Será que a gente não pode desenvolver outros meios? Né? Então, o desenvolvimento regional sustentável, ele se refere a estudo estratégico de desenvolvimento de uma determinada região por intermédio da união dos vários agentes locais de produção, focando as suas potencialidades do local, né? Como, por exemplo, a região litoral, a pesca, por exemplo, é um conceito de uma atitude que por intermédio da união dos vários agentes locais de produção, do governo, né, dos vários agentes locais, focando as suas potencialidades
e objetivando a geração de trabalho e renda e o bem-estar da sua população. É um conceito, uma atitude que reflete um modelo de desenvolvimento que, além da dimensão econômica, vai incorporar também a dimensão social e a dimensão ambiental, né? Porque eu não posso só pensar, eu não posso extrair o carvão, se é a única riqueza que eu tenho. Eu tenho que pensar de que forma eu posso extrair o carvão que gere o menor impacto ambiental, que vai melhorar a situação social da minha população e ainda trazer o desenvolvimento econômico, né? O desenvolvimento local, ele busca promover o desenvolvimento integrado, né? Possibilita o surgimento de comunidades mais sustentáveis, capazes de suprir suas necessidades imediatas, descobrir ou despertar as vocações locais, desenvolver as potencialidades específicas, além de fomentar o intercâmbio externo, aproveitando-se das suas vantagens locais. Cada local tem sua particularidade, sua vantagem, né? Eu acho que todos vão concordar comigo nisso. Então, de que forma eu posso tornar minha região sustentável? Né? De que forma? Valorizando aquilo que eu tenho aqui na minha região. Então, busca-se a integração dessas questões ambientais, sociais e econômicas, né? Por meio de parcerias entre os diversos setores da sociedade, não só o público, como o privado também e a sociedade civil em geral, por meio de parcerias, planejamento e da gestão integrada, né? E na esfera local, os problemas são melhores identificados. Se a gente chegar hoje, se eu, por exemplo, querer identificar os problemas de uma região que eu nunca vivi, é difícil. Agora, as pessoas que estão vivendo ali, que estão enfrentando o dia a dia, elas vão ter um conhecimento melhor, elas vão poder nos dizer o que está errado ali, né? Então, o atendimento das necessidades da sociedade, o aproveitamento das potencialidades e das habilidades existentes é extremamente facilitado pela maior proximidade das comunidades, né? Se a comunidade está envolvida, é muito mais fácil de continuar esse meu planejamento territorial, né? Vai garantir uma maior continuidade das ações, em função justamente desse controle social exercido pela sociedade. Então, tem um consenso em torno da ideia de que o desenvolvimento local, integrado e sustentável de regiões e localidades deve desenvolver essa capacidade endógena. O que é essa capacidade endógena? O que a gente quer dizer com isso? É aquela capacidade que vem de dentro para fora, né? Eu, enquanto município, enquanto região, consigo me sustentar. Um tempo, por exemplo, seria como um gerador de energia quando acaba a luz, né? Enquanto falta a luz, eu consigo continuar mantendo a minha energia, que é a produção de energia própria. Então, esse é um exemplo, né? Mas a gente pode falar de abastecimento de alimentos, de N fatores, né? E também com uma construção de organizações, né, entre todas as organizações e da geração de outras condições que possibilitem também o surgimento de comunidades econômicas de base, quer dizer, aquelas comunidades que vão sustentar as demais e vão manter as demais, né? Agora, nessa época de pandemia, ficou muito nítido a fragilidade de algumas regiões de não conseguir se sustentar, né? Quantas pessoas, eu mesma hoje voltei a plantar um alface, né? É uma salada que você vai ter disponível sem depender do comércio. E da mesma forma, as cidades também precisam disso, né? Uma forma de se manter sem depender tanto do governo federal ou somente das indústrias, né? Ter N fatores. A biodiversidade, nesse caso, também é uma forma de manter as cidades. Eu quero dizer com biodiversidade não só a biodiversidade ecológica, né? A biodiversidade de manter, assim, diversos setores econômicos, porque se um não vai bem, mas o outro mantém. E quando o outro não mantém, aquele segura as pontas, né? E aí eu tenho, é como uma família que tem diversas fontes de renda.
Ora, se a mãe fica sem emprego, mas o pai ainda consegue sustentar a família, né? Enquanto maior a diversidade de renda, melhor, né? Então, dando continuidade aqui à nossa aula, aqui está destacada a região litoral sul, né? Que é onde fica localizado o município de Maruim. Essas regiões são voltadas à pesca, ao turismo, na região litorânea, e nas regiões de encostas são dedicadas à agropecuária entre o litoral e as encostas. Aqui a gente tem uma tabela da estrutura produtiva da macro-região Litoral Sul de 2006 e 2016. Né? Aqui a gente pode observar que os setores produtivos eles até são bastante diversificados, mas alguns representam muito mais do que os outros, certo? Deixa eu... Bom, passei meu videozinho lá para baixo, porque aqui estava consumindo uma parte aqui. Então, o que a gente vê aqui é milhares de empregos formais gerados por cada setor, né? Então, 69 mil empregos formais gerados pela indústria de transformação. Aí depois vem, em segundo lugar, o comércio e reparação de veículos. Depois, administração pública, depois transporte, armazenamento e correio. Construção, depois com uma representatividade bem menor, alojamento e alimentação, educação, saúde humana, serviços sociais, atividades administrativas e serviços complementares, outras atividades e serviços, e também demais setores, né, que não são representativos, acabam ficando todos englobados no mesmo grupo, né? Então, esses setores são diversificados, só que a gente vê uma grande disparidade, por exemplo, entre indústria de transformação e construção, né? Então, claro, tudo isso é justificável, né? Então, diante desses dados, é possível observar aqueles setores que podem haver um maior desenvolvimento, né? Então, além da indústria como base produtiva, essa macro-região, litoral sul, né, tem junto à sua orla marítima atividades dos setores turístico e portuário com potencial para impulsionar esse desenvolvimento. Não está passando? Passou. Então, aqui a gente tem a localização do município de Maruim, Santa Catarina. Ele faz parte da macro-região sul, né? A economia de base é o setor de serviços. Fica a 110 quilômetros da capital Florianópolis, né? A indústria e o comércio aparecem como também os principais setores na manutenção da empregabilidade do local. A cidade está localizada às margens da Lagoa Imaruim, né? Preserva a cultura açoriana, como brincadeira de ratoeira, terno de reis, pau de fitas, inclusive bem parecido aqui com Palhoça, que também tem uma cultura açoriana em parte, né? Oferece maravilhosas cachoeiras e pousadas rurais, bem como as condições para a prática de esporte, como parapente, pesca artesanal, passeios de barco e lanchas e jet ski na lagoa, caiaque, né? Além disso, tem a Gruta de Santa Albertina e a Igreja Matriz São João Batista da cidade. Aqui eu trouxe um pouquinho de dados sobre o município, percentual de classe econômica, né? Temos aí a classe A representando 1%, na verdade é o que acontece na maioria dos municípios. A classe B representando 3,6% e as demais classes bem distribuídas com a B2 16%, a C1 23% arredondando, né? A C2 29% e a classe D 28%. O que a gente pode observar a partir do Índice de Desenvolvimento Humano é que o município ele ocupa a posição 273 no ranking do IDH municipal, IDH médio, isso em 2010.
né? E considerando que Santa Catarina tem 295 municípios, é uma posição bem distante, né? Então ainda há muito para o que desenvolver aí no município de Maruim. Os investimentos, geralmente em serviços básicos, principalmente como educação, têm um papel fundamental no processo de desenvolvimento, pois uma melhor educação pode aumentar a produtividade, né? Além disso, a distribuição ampla do benefício educacional para contribuir com uma melhor distribuição de renda. Então, a educação tem esse papel, né? Ela vai mudar a realidade dessa pessoa, porque vai trazer, além do desenvolvimento, acesso à informação, a pessoa fica mais preparada, né, ter acesso à informação. Além disso, ainda acaba gerando um acesso ao emprego melhor, né? Desenvolve outras potencialidades. De repente, o empreendedorismo, abrir uma própria empresa, que realmente é uma das características da nossa região, né? Microempreendedores que vão desenvolver. Agora a gente viu, né, o grande número de invisíveis que a gente tem no país, recentemente nos noticiários, né, que são aquelas pessoas autônomas que trabalham por conta própria, têm esse desenvolvimento. Então, o desenvolvimento dessas profissões, né, gerando mais emprego e renda ainda. Então, a educação tem esse papel fundamental. E nós, enquanto moradores desse século, vamos dizer assim, temos essa função de promover esse desenvolvimento sustentável, né? Desenvolvimento regional sustentável. Então, de que adianta a gente chegar, por exemplo, na escola e trazer uma aula sobre, não que não seja interessante, mas todo dia abordar algo sobre um município vizinho, por exemplo, não trazer a realidade daqueles alunos para a sala de aula, né? E o que acontece com isso? Acaba havendo desinteresse. Por quê? Porque é isso mesmo, né? A gente precisa trazer algo que seja de interesse, né? Da mesma forma, o desenvolvimento regional. Não há como falar sobre desenvolvimento sem considerar as características de cada região, né? E claro, a gente hoje tem esse objetivo de desenvolvimento sustentável para ser cumprido até 2030, a Agenda 2030. Então, fica a cabo nosso de pôr em prática esses objetivos, né? Porque realmente eles vão trazer uma melhoria da qualidade de vida. Então, era isso. Eu agradeço. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Aqui tem algumas referências, né? E qualquer dúvida, eu estou aqui à disposição de vocês para esclarecer. Se eu não souber também, depois eu posso pesquisar, trazer para vocês, né? Eu acho que nós estamos aí pensando nisso. E como atividade, eu acho que a gente pode propor, assim, pensar, né? Como já foi falado, dos ODS, das sustentáveis, desenvolvimento, planejamento territorial, desenvolvimento territorial sustentável, pensar quais as ações que estão sendo feitas na escola que estão buscando esse objetivo do desenvolvimento regional. Desenvolvimento regional, da onde eu vivo, considerando aqui as características do meu local, dos meus alunos. Né? O que eu posso fazer quanto a isso, para contribuir justamente com para atender os objetivos, né, de desenvolvimento sustentável e, além disso, promover o desenvolvimento regional sustentável. O que eu posso fazer quanto a isso? Enquanto professor ou multiplicador de informações, né, e até mesmo como cidadão. Qual é o meu papel? Então, eu deixo essa pergunta para a gente responder e a gente vai vendo como que vai fazer essa devolutiva. Tá legal? Muito obrigada pela sua participação, obrigada pela paciência. Espero que eu possa ter contribuído com algum conhecimento e dúvidas estamos aí à disposição, tá bom? Obrigada, até mais. Espero que todos estejam bem.